E aí otakus do meu Brasil, e a você otaku que não mora no Brasil, mas mesmo assim assiste meus vídeos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser épico, então já deixe o like para fortalecer. Mas já vou avisando que vai ter muitas cenas de crueldade. Então, se você for uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, o que eu acho difícil, já que você provavelmente é fã de Overlord, mas esse tá um pouco cruel demais. Bem, já estão avisados, ninguém pode me culpar nos comentários. Então, vamos logo para o que realmente interessa. A história começa com Remédios e seu grupo, composto de paladinos de elite sacerdotes, correndo pela cidade, enquanto se livravam dos demônios pelo caminho. Mas, ao ver um grupo de patrulheiros locais, gravemente feridos no caminho, Remédios ordenou que fossem curados. Mesmo sabendo que Jadalbaoth poderia estar utilizando tal método para enfraquecê-los. Após receberem uma magia curativa de primeira água, Remédios diz para eles que haviam dado apenas os primeiros socorros, mas que eles deveriam ir até a retaguarda para receber um tratamento melhor. Com isso, Remédios deixou suas tropas para trás e correu até o ponto designado. Um certo canto da cidade, que estava vazio, já que os habitantes haviam sido evacuados. Um de seus homens diz a ela que Jadalbaoth estava em uma praça, próximo de sua localização atual. E por isso, perguntou se eles deveriam explorar a situação para ela. Remédios recusa, e diz que eles deveriam esperar pela rainha, sua irmã, e os aventureiros. Por isso, eles deveriam fazer uma verificação final, e levantarem a bandeira o mais alto possível. O que foi rapidamente executado por seus homens, que a levantaram em um edifício um pouco distante. Essa operação incluía a Santa Rainha e sua guarda pessoal. Kelart Custódio e um grupo dos templos. Além de aventureiros do alto escalão, e paladinos do esquadrão de elite de Remédios. Havia 2 vice-capitães na ordem dos paladinos. Um deles era Gustavo Montagnés, mas ele não estava presente atualmente, pois estava reforçando as muralhas, junto de um grupo de paladinos. O único ao lado de Remédios, era Isandro Sanchez, que também fazia parte dos 9 cores. Remédios o pergunta se Jadalbaoth poderia usar novamente a magia que havia destruído a muralha. Mas Isandro responde que ele já teria utilizado, se pudesse usá-la várias vezes. O que significava que Jadalbaoth teria um limitador, ou faltava alguma condição que o impedia. Remédios o interrompe, dizendo ser o suficiente. Considerando se eles terem se separado foi muita paranoia, ou se Jadalbaoth estava apenas conservando sua força. Com isso, um de seus subordinados avisa que o grupo dos aventureiros e dos sacerdotes ergueram suas bandeiras, mas que ainda não havia movimentos da Santa Rainha. Então, Remédios ordena aos sacerdotes que é hora deles começarem a lançar feitiços defensivos de longa duração, pois uma vez que a Santa Rainha chegue, eles irão investir contra Jadalbaoth para servir como isca e atrair sua atenção. E enquanto Remédios dizia que venceria Jadalbaoth como um cachorro, e o faria chorar amargamente, a última bandeira subiu. Assim, Remédios correu até a praça, onde viu um ser com as mesmas características descritas pelos soldados. Um ser mascarado, de terno, com a única característica semi-humana, sendo sua cauda. Ela pergunta se ele era Jadalbaoth, mas não o permite terminar de responder, enquanto já investe-a contra ele. Obviamente, ele havia se esquivado de todos os golpes de Remédios. E para não ficar confuso, já vou avisando logo que não é o Demiurgos, mas sim um de seus subordinados de Nazarick. Ele provavelmente apareceu na primeira temporada. Quando chegar na parte da explicação, explicarei melhor. Continuando. A praça estava coberta de sangue e cadáveres. Além do cheiro pungente presente no ar. Remédios já não se importava com a carne esmagada, sendo pisada enquanto lutava. Mas estava ficando irritada com a facilidade com que Jadalbaoth desviava de seus golpes. Ao perceber que seria um oponente difícil, Remédios ordenou que seu grupo recuasse, algo que Jadalbaoth deu de ombros quando viu essa cena, além de tentar irritá-la com suas palavras. Nesse momento, o grupo de Kelart e Calca aparecem. As duas ficam pasmas com a cena da luta de Remédios e Jadalbaoth, e por isso elas se apressaram. O aparecimento de Calca logo atraiu a atenção de Jadalbaoth. Mas Remédios avisou as duas que elas deveriam recuar seus homens, pois senão, eles morreriam por nada. Algo que fizeram imediatamente, após ouvir Remédios. Remédios manteve-se longe de Jadalbaoth, e o circulou, para chegar até as duas. Vendo isso, Jadalbaoth não mostrou nenhum sinal de avanço, e até agiu despreocupadamente. O que irritou mais ainda Remédios. Mas as duas tentou acalmá-la, dizendo que deveriam atacá-lo juntas. Então, Calca tentou ganhar tempo, conversando com Jadalbaoth, enquanto Kelart usava uma magia de fortalecimento em Remédios.
Ela pergunta se ele era Jadalbaoth, algo que foi respondido despreocupadamente por ele. Além de dizer que sua escrava havia o atacado, sem nem mesmo dizer uma única palavra, perguntando se apenas havia selvagens incapazes de falar no Reino Santo. Mas ele continua, perguntando se ela era a regente do reino, a Santa Rainha. Kalka confirma, mas Remédios se intromete, dizendo que a única coisa que elas precisavam saber é que ele era Jadalbaoth, e então matá-lo, para o enviar ao inferno. Kalka tenta acalmá-la, dizendo para Remédios recuar, pois eles estavam conversando. Jadalbaoth diz ser muito generoso, e por isso a acompanharia em sua conversa por um tempo. Além de dizer que mal esperava para ver a visão deles, seres que desejavam desesperadamente derrotá-lo, terem suas vidas tomadas, enquanto são pisoteados, evocando um grande desespero naqueles que estiverem observando. E após Kalka, mais uma vez pedir para Remédios, que estava querendo interferir novamente, recuar. Kalka pergunta o motivo dele ter vindo até essa cidade sozinho, ao invés de esmagá-los, utilizando o exército de semi-humanos. Jadalbaoth responde que primeiramente, para subjugar a Santa Rainha pessoalmente, o que causaria ainda mais desespero, do que se ela fosse morta em uma batalha caótica, contra o exército semi-humano. E o segundo motivo, era verificar se havia um poderoso guerreiro nessa cidade, como havia no reino. Pois ele não queria cometer o mesmo erro. E após dizer que não havia encontrado ninguém tão poderoso no Reino Santo, Remédios gritou irritada, perguntando se eles eram mais fracos do que aquele guerreiro. Jadalbaoth responde que era exatamente o que ele falou, além de perguntar a Kalka se era apenas isso o que ela desejava saber. Mas Kalka diz ter mais uma coisa. E então, ela gritou para os anjos avançarem. E com isso, os anjos ao redor, escondido com os sacerdotes, bateram suas asas e voaram até Jadalbaoth. Entre os anjos, haviam 5 arcanjos das chamas, invocado por uma magia de terceira aba. 20 anjos guardiões, invocados em uma magia de segunda aba. E o último, mas não menos importante, o Principado da Paz, que havia sido invocado por Kalka anteriormente. Percebendo a intenção assassina ao redor de Kalka, Remédios percebeu que não precisaria mais se segurar. Então, investiu contra Jadalbaoth. Ela ativou sua habilidade, Evil Slimer, algo como assassino do mal. O que aumentou o poder divino de sua espada sagrada. Enquanto ainda corria, viu 5 aventureiros surgir de repente por trás de Jadalbaoth. Provavelmente, estavam usando o feitiço da invisibilidade. Remédios até pensou que o Jadalbaoth em sua visão era apenas uma ilusão, mas ela descartou essa possibilidade, acreditando em seus instintos. Jadalbaoth parecia não ter notado os aventureiros. E enquanto os 5 estavam chocados e em pânico em seus ataques, subitamente brotaram de Jadalbaoth um par de asas estranhas, que empalaram os 5 aventureiros. Nesse momento, um único aventureiro, enquanto tossia um sangue espumoso, que fluía de seus pulmões perfurados, em seu último suspiro de vida, conseguiu concluir seu ataque. No entanto, Jadalbaoth deixou o ataque cair sobre ele, já que não lhe causaria nenhum dano. Com isso, Jadalbaoth balançou suas recém-brotadas asas, e lançou os aventureiros perfurados na direção de Remédios. Ela não se deixou acertar, e ativou a aceleração de fluxo, além de tentar atacá-lo na garganta, com sua arte marcial, Olistrick. Ataque sagrado, mas foi defendido por Jadalbaoth, utilizando suas garras. No momento em que Jadalbaoth recuou, os anjos se prenderam entre eles. Anjos de segunda e terceira aba, que servia apenas para atrapalhar o duelo deles, já que não tinha poder suficiente para causar dano em Jadalbaoth. E com eles separados, Kelart e Kalka aproveitaram essa chance para lançar seus feitiços. Mas que foram completamente ineficazes, desaparecendo antes mesmo de tocá-lo. Remédios deduz que ele possuía uma incrível resistência mágica, e isso significava que a vitória dependia dela. E assim, Jadalbaoth, que estava cercado pelos anjos, ainda se mantinha muito calmo. Porém, ele achava um incômodo estar cercado por um enxame de insetos. Após o grito de Remédios, todos os anjos atacaram Jadalbaoth de uma só vez. O que Remédios aproveitou para usá-los como uma isca, enquanto investia em seu ataque furtivo. Então, ela se moveu sutilmente para entrar em sua abertura, enquanto pensava que ele estava sendo muito descuidado, e então, o atacou. Com o golpe mais poderoso que ela conseguiu preparar, lançou Jadalbaoth voando longe, caindo em uma loja do outro lado da praça. Isso fez Kelart comemorar de emoção. Mas Remédios respondeu irritada, dizendo que ele havia voado sozinho. Com isso, Kalka pergunta a Remédios o que iriam fazer, e ela responde que deveriam demolir a loja à distância, através de magias. Porque com Jadalbaoth escondido, eles perderiam a única forma de combatê-lo, que era justamente usando os anjos para restringir seus movimentos. Até porque, seres invocados não morreriam mesmo se fossem destruídos.
Então, por Jadalbaoth não ter aparecido, Kelart e Kalka novamente perguntam o que deveriam fazer, e Remédios pede para que Kalka o abençoe, já que sendo um demônio, não havia motivos para que ele pudesse resistir aos danos do Olifire, fogo sagrado. Mas elas não teriam tempo para preparar o ritual, e por isso, Kalka usaria a versão simplificada. Entretanto, quando elas estavam iniciando, a voz de Jadalbaoth ecoou da pilha de escombros. Ele diz que tudo isso era muito irritante. Então, Remédios se colocou em frente de Kalka. Mas a voz soou novamente, e Jadalbaoth diz que já é hora de ficar sério. Remédios tenta ganhar tempo, dizendo que ele deveria ter feito isso antes, e pediu para que ele lhe mostre seu poder. Além de pedir para as duas voltarem. Remédios deu um passo para trás, permitindo que os anjos formassem uma longa parede entre ela e Jadalbaoth. Quando Jadalbaoth se levanta dos escombros, estava completamente diferente, e isso fez com que Remédios rosnasse quando o viu. Nesse momento, Kalka gritou para que os sacerdotes ordenassem que os anjos avancem. Os anjos o cercaram e os atacaram, mas Jadalbaoth não revidou, e se manteve intacto frente aos ataques. Os anjos pareciam uma horda de crianças, tentando atingir um paladino blindado com varetas. Então, Jadalbaoth diz que essa era sua verdadeira forma, e ignorando os ataques, estendeu sua mão, e a apertou. Sua forma ardente se assemelhava a uma bomba vulcânica. Então, ele gritou, ordenando que os insetos tolos desaparecessem de sua frente. E com um estrondo, todos os anjos desapareceram. Remédios engoliu seco, quando testemunhou o verdadeiro poder de Jadalbaoth. Ela apertou sua espada sagrada, e enquanto duvidava se realmente poderia ganhar, Remédios gritou para espantar seu medo. Apertando ainda mais sua espada, ela saltou para frente. Jadalbaoth não bloqueou ou se esquivou, e com isso, ela facilmente o acertou. Mas quando olhou para cima, viu que Jadalbaoth não estava olhando para ela. Como um ser humano, que não se importaria com o verme se contraindo no chão. Jadalbaoth diz que lidar com ela de mãos vazias era muito problemático, mas que havia uma excelente arma aqui. Assim, ele avança sem nem se importar com Remédios, e apenas a empurrou para o lado. Remédios e os anjos recém-invocados atacavam as costas de Jadalbaoth, mas não conseguiam nem arranhá-la. Remédios não conseguia entender o que ele queria, mas viu que estava indo na mesma direção que Kelart e Kalka, e por isso, ela começou a gritar aos paladinos e os sacerdotes que as levassem para longe. E ela continuou gritando enquanto tentava cortá-lo com sua espada, mas nada adiantava. Enquanto Jadalbaoth caminhava, parecia não se importar com mais nada ao seu redor. E por isso, Remédios continuou gritando para que as duas fossem embora, pois eles não eram adversários para ele. Ela começou a pensar sobre o fato dele ter sido expulso do reino por um aventureiro adamantium, mas ela pensava que também deveria ter conseguido, já que ela também tinha o poder de um aventureiro adamantium. Ela sabia que deveria ter um motivo para a invencibilidade de Jadalbaoth, mas não tinha ideia do que poderia ser. Mas ela sabia que enquanto Kalka e Kelart escapassem, impediriam dele cumprir seu objetivo. Com isso, as duas finalmente entenderam, pois começaram a correr, sem nem mesmo olhar para trás. Então, quando Remédios estava pensando em se sacrificar, para que as duas pudessem fugir, Jadalbaoth usou o Greater Teleportation e desapareceu de sua frente. Remédios entrou em pânico, e começou a olhar ao redor. Então, o som de um lamento fraco chegou aos seus ouvidos. O que abalou seu coração. Pois o som tinha vindo justamente da direção que Kalka e Kelart correram. Havia uma grande quantidade de paladinos em sua frente, que impedia sua visão. Então ela ordenou que saíssem da frente, enquanto corria. Tudo para ver Jadalbaoth apanhar Kalka, fechando sua mão ao redor de suas pernas. E enquanto Remédios o xingava em seus pensamentos, por ele ter adquirido uma refém, ouviu Jadalbaoth chamar a refém em sua mão, de uma excelente arma. Jadalbaoth continua, dizendo que desde o momento que a viu, sentia que ela seria uma excelente arma. Ele ergueu seu braço, até sua linha de visão, e começou a flexionar os braços de Kalka. Então, Kalka gemeu de dor, graças à imensa força de Jadalbaoth, e seu próprio peso. Seu joelho havia dobrado para uma direção que nunca deveria virar. Remédios finalmente percebeu o significado das palavras de Jadalbaoth. Mas ela não conseguia entender, porque ele queria usar a Santa Rainha como uma espada. Um sorriso perverso apareceu no rosto de Jadalbaoth, e então, ele diz que agora é sua vez. Remédios não sabia o que fazer. Ela olhou ao redor, e viu todos os sacerdotes que deveriam ter cuidado de Kalka e Kelart caídos no chão, além de ver que sua irmã ainda estava viva. Mas ela não sabia quem deveria salvar primeiro. Ela se vira para Isandro e o pergunta, mas Isandro ordena a retirada. Mas Jadalbaoth se intromete, e os pergunta por que estão fugindo.
Depois de todo o trabalho que ele havia tido para conseguir uma boa espada, então, usando sua mão livre, Jadalbaoth conjura uma magia de terceira água, bola de fogo, e atinge um grupo de paladinos que estavam fugindo. Mas por estarem sob efeito de uma magia de resistência ao fogo, quase nem conseguiram evitar ferimentos fatais. Kalka se contorceu e tentou desesperadamente escapar, mas não conseguia. Jadalbaoth diz que ela era uma arma, e que deveria agir como uma. Com isso, ele moveu o braço que a segurava. Percebendo a intenção de Jadalbaoth, Remédios começou a chorar e gritar dolorosamente, mas foi ignorada, enquanto seu braço abaixava. E com isso, a desprotegida Kalka Dessares bateu violentamente de cara no chão. Quando Jadalbaoth levantou novamente, estava pendurada de uma forma flácida, tendo perdido toda a vontade de resistência. Até mesmo seu lindo rosto foi transformado em uma massa de sangue fresco. Um paladino não aguentou ver essa cena, e sacou sua espada para atacá-lo. Remédios não conseguiu detê-lo, e apenas conseguiu ver o momento em que Jadalbaoth atacou o paladino com sua espada. Remédios não conseguia tirar os olhos de Kalka, vendo-a em um estado extremamente terrível e lamentável. Então, quando Remédios tentou pedir a opinião de Isandro de como poderia salvar a Santa Rainha, escutaram Jadalbaoth dizer como é belo seus sofrimentos, e como é formidável vê-los discutindo em sua frente. Mas finaliza dizendo que o jogo acabou, pois seu exército logo estaria nesta cidade, e ele precisava esmagar os portões, para que pudesse inaugurar uma tempestade de chacina e abates. Remédios diz que eles não irão permitir, e Jadalbaoth responde que ele não precisa de autorização, que eles deveriam apenas aceitar. Pois era como diziam, um presente das estrelas. Ele olha para o céu, e levanta sua mão desocupada, como se estivesse procurando algo. Remédios gritou para ele parar, pois não sabia o que ele faria. E ninguém tentaria interferir, com medo de que Jadalbaoth usasse Kalka para se defender. Descuidados com a confusão, a estrela caiu. Fim. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Se vocês não entenderam a parte da estrela ter caído, foi basicamente o mesmo feitiço que Demiurgos havia usado, Meteor Streak, ou golpe meteoro. Mas para vocês que acharam muito violento, bem, eu avisei. Mas é isso, pessoal, se vocês puderem me ajudar, compartilhando esse vídeo, ficarei muito grato. Como vocês sabem, domingo não vai ter vídeos, e vou usá-lo para maratonar a terceira temporada, que ainda não vi. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.